Shalom, queridos. Quero pedir perdão pelos últimos discipulados do capítulo 14, do capítulo 15, que eu fiz pela madrugada, o capítulo 12 também. Aí teve algumas dificuldades. Sabe que a gente fazer um trabalho desse das 12 horas até as 4 horas da manhã, mesmo que eu durmo cedo, eu durmo às 7 horas, ou seja, às 19 horas, me levanto meia-noite, porque é o melhor horário para me fazer, onde a casa já está toda em silêncio, porém o sono, né? E aí houve algumas dificuldades aqui, nas gravações dos discipulados, dos dias de discipulado anterior, e vocês já sabem. Qualquer dúvida, se não teve a explicação como deveria, por causa do horário que na madrugada a gente fica um pouquinho sonolenta, né? Mas eu estou disponível para tirar as dúvidas, não fiquem confusos em nada, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Eu moro perto daqui do Templo do Senhor Jardim, só é me convocar que eu vou ali com vocês, lá numa sala da área da igreja, ali do templo, e a gente conversa sobre o assunto que ficou com dificuldade. Mas não fica com dificuldade não, porque a palavra de Deus é para a gente entender tudo. E nós buscamos a Deus, e a Bíblia diz que quem busca a Deus entende tudo, principalmente o que Deus está falando conosco. Hoje nós estamos com o capítulo 16, segundo Reis, capítulo 17. 16 foi o que eu disse que foi da aula anterior e que não foi bem explicado. Mas aqui o 17 fala do reinado de Oséias de Israel, no 10º ano do reinado de Acais, rei de Judá. Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Está vendo que coisa incrível? Mais um reinado onde foi fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, nesse mesmo capítulo 17, tem o subtítulo A Queda de Samaria e o Cativeiro de Israel. Não tinha como ser de outra maneira, né? É um reinado após outro, todos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Tinha que ter um cativeiro para Israel aprender como amar a Deus. Salmaneser, rei da Síria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele, e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiro a Sol, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria prendeu Oséias e o lançou no cárcere. Depois, o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele o fez habitar em Halá, junto a Rabó, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Pronto, já vem derrota. Não tem descanso, povo. É Deus castigando, Deus permitindo eles sofrer a consequência dos pecados, e eles tornam, Deus perdoa, quando Deus perdoa que eles voltam, faz a mesma coisa. Não é diferente a igreja, vejam só, viu? Nós estamos assim, com a misericórdia dobrada de Deus, porque Jesus Cristo veio, ele olha e viu o sangue de Jesus. Mas mesmo assim, nós sabemos que o Senhor também viu o sangue de Jesus em Ananias e Safira, mas ele, mesmo assim, castigou. Já era a segunda aliança. Então vamos nos quebrantar diante de Deus. Um coração quebrantado ele não despreza jamais. Não vamos fazer o que Israel fez. Nós estamos agora na posição de igreja, enxertados em Israel. A nossa obrigação é orar por Israel. Todos que oram por Israel têm bênçãos.
A gente não pode perder nossa bênção para poder nós, gentios são todos que pertencem a outras nações que não é Israel. Que estamos enxertados em Israel, possamos estar tendo a alegria de Jesus Cristo vir buscar a igreja e nós, Israel e gentios, juntos, por conta do sacrifício de Jesus, vamos juntos, salvos, noiva do Senhor Jesus. Aqui nesse capítulo 17 nós temos também a causa do cativeiro. Vamos ver a causa do cativeiro de Israel. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, sem Deus, contra o Senhor seu Deus, contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. Temeram outros deuses, andando nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Tudo de errado estava o povo de Deus fazendo. Fica os costumes errados que os reis faziam, eles aprovavam o que os outros deuses, o povo com outros deuses faziam, caminhando totalmente fora dos princípios, das leis, dos mandamentos do Senhor. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre de vigília até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem no Senhor a ira, e serviram aos ídolos dos quais Deus lhe disse que não tinha dito que não servisse. Não façam estas coisas, Deus tinha dito para eles. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: voltem-se para dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e aliança que Deus tinha feito com seus pais, com os pais deles. E estamos no capítulo 17, estou passando de uma página para outra. Desprezaram as suas advertências, seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu, serviram a Baal, também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Imagine que situação, né? Até sacrificar os filhos, quando o Senhor mostrou de uma maneira muito clara, quando Abraão foi levar o filho, Deus reprovou, ele só fez assim, chegou a dizer isso para Abraão, para ver o nível de fé de Abraão, mas na hora que Abraão ia matar, ele colocou um cordeiro no lugar. E dali ficou bem claro que Deus não aceita sacrifício humano. Mas até esse ponto o povo de Israel chegou. Deram-se à prática de adivinhações, acreditaram em agouros, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor,
para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, todos e os afligiu e os entregou nas mãos dos expoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois não bastou Deus deixar que os reis, as nações, viessem com guerra sobre ela e vencer, o inimigo vencer, toda vez que eles ficavam no pecado, o inimigo vencia. Aí agora Deus já foi mais adiante, vai deixar eles serem escravizados. Mas vocês estão vendo que não foi sem demora, né? É muita misericórdia de Deus eles não terem sido escravizados já há muito tempo. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se afastaram deles, até o Senhor até nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim Israel foi levado cativo da terra para a Síria, onde permaneceu até o dia de hoje. Meu Deus, é situação muito séria. E a gente ainda fica com dificuldade de discipular. Como é que pode, hein? A gente quer mais, né? Tá achando pouco? Tá achando pouco que Israel fez com Deus? Essa nação de onde Jesus Cristo haveria de nascer? A gente tá achando pouco para fazer mais, sabendo que agora temos o privilégio de ser a noiva do Senhor, esperando pela sua volta. Atos 1:11 fala que ele vai voltar e a gente continua com dificuldade de fazer a obra mais importante que Jesus Cristo deixou, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Até onde nós vamos com isso? Israel insistiu, insistiu na maldade, em desobedecer, e passou por tantas coisas, né? Até uma mãe matar seu filho para comer, até isso vocês viram nas lições passadas. E agora está aqui Deus entregando Israel para ser cativa da Síria. Esse é o capítulo 17, bem longo, que vamos ver aqui, eu vou adiantar para poder não demorar muito. Eu vou pegar aqui do versículo 24. O rei da Síria renova a população de Samaria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. É aí onde há mistura, né? Quando eles vêm para Israel, fizeram de uma maneira muito terrível, misturou o povo de Israel. É por isso que os israelitas que não se misturaram não aceitam os samaritanos, porque os samaritanos se misturaram. Aí ainda tem esse problema, né? E eles erraram tanto, erraram, chegaram a esse nível de ter inimizade com seu próprio sangue, com seus próprios irmãos, seus conterrâneos, porque se misturaram e eles estavam melhor do que os samaritanos. O que eles aprontaram, todos aprontaram com Deus. E depois o pior de tudo é isso. Um faz um tipo de pecado e acha que porque um pecado foi diferente do outro, esse meu pecado não foi tão grave. Pecou, acabou. Porque pecou, só perdão, só misericórdia de Deus, só confessando, porque qualquer pecado é pecado. Aquele que pensa é a mesma coisa que aquele que faz. Deus diz: se pensar, já fez. Deus falou isso. Então, se pensar, já fez. Não fique se julgando melhor do que aquele que fez porque pensou e fez, não. Diante de você, ele pode ser até o bonzinho, porque ele pensou e fez, e você só fez pensar. Mas diante de Deus, que é santo, 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 todos os dois merecem castigo, todos os dois merecem sofrer as consequências do pecado. E tem o perdão pela misericórdia do Senhor se confessar. Como está escrito em João, capítulo 1, versículo
João 1 capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 9, quando diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Pela graça de Deus, nós conseguimos o perdão. Porém, a consequência do pecado, tanto faz pensamento como você praticar, é a mesma coisa. Diante do seu irmão, você pode achar que está melhor porque só fez pensar, mas não pense que Deus vai deixar passar batido nenhum nem outro. Todos os dois vão sofrer consequência do pecado. Já imaginou Deus dizer para nós, como está escrito em Filipenses 4:8, para pensar só o que é bom, o que é verdadeiro, o que é de boa fama, o que é puro, e a gente pensar o que a gente bem entende? Ainda dizer que a nossa mente é de Cristo? E depois achar que, né, o outro que pecou assim, porque fez assim, ao assado, é pior do que você? Pode até ser, mas diante de Deus, todos os dois falharam e têm que guardar a sentença, que é o perdão, para poder não ir para o inferno, mas sofrer as consequências aqui na terra. A sentença é: se você confessar, não vai para o inferno. Porém, não se queixe quando dizer: por que eu estou passando por isso? Foi aquele pensamento que ninguém viu, mas Deus viu. Foi aquele olhar que você passou para fulano ou ciclano, que ninguém viu, mas Deus viu. Parecendo santinho, um anjinho, né? Mas Deus viu tudo. Deus viu você lá no quarto sozinho, viu. Viu aquele lugar que você foi que ninguém viu. Deus vê tudo. Seus olhos que nem de fogo estão sobre todos nós. Então, não julgue porque fulano fez isso ou aquilo. Eu estou falando isso porque aqui os israelitas, hoje os judeus, eles não se unem com os samaritanos, porque o samaritano se misturou no período que houve esse problema aqui, da Síria trazer o povo para Israel, e para ali eles não se aguentaram, né? Começaram como aconteceu lá em Gênesis 6, os filhos dos homens olhando para os filhos de Deus, acharam lindas e famosas e se casaram, se juntaram. A mesma coisa que os israelitas, como viu chegar o povo da Síria, já sabe, tem mulheres bonitas também, tem homens bonitos, as mulheres gostando dos homens e os homens gostando das mulheres, dos assírios, e lá você vai mistura. O que é certo é que nós, como igreja, quando lê um assunto desse, deve tremer nas bases, entrar logo para o lugar secreto e confessar os pecados, para que eles não se acumulem. Porque um pecado já é ofensa a Deus, imagine uma multidão de pecados. Então, todos os dias a gente está lá pedindo ao Senhor perdão, confessando, se arrependendo de verdade, para a gente não chegar a um estado como esse. Então, esse é o capítulo 17. O rei da Síria renova a população de Samaria, é onde acontece essa mistura que eu já falei para vocês. O culto misto dos samaritanos. Porém, vou ver aqui o capítulo 17, versículo 29, sobre o culto misto dos samaritanos. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás, os Tarteque, os Sefarvitas queimavam seus filhos, e, e a Drameleque e a Anameleque, deusa de Safarvaim. Tudo isso aqui é barbaridade pura. E que a igreja, no meu caso agora é a igreja, nós estamos lendo o que se passou, o que Deus fez por nós, vivendo uma trajetória com esse povo até Jesus chegar. E agora Jesus chegou, cumpriu-se a promessa de Jesus, Gênesis 3,15. O que é que nós estamos fazendo? Apegados às coisas desse mundo. Era para nós estarmos assim? Ah, mas eu não sou de ferro, né? Eu não sou de ferro. Não, nós não somos de ferro, não. Nós somos sopro divino, imagem e semelhança de Deus. Ainda temos o seu Espírito dentro de nós, que Jesus pagou o preço. Aí não tem que desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nosso foco é Jesus Cristo. É expulsarmos os demônios pelo nome dele.
é levarmos as pessoas a receberem cura pelo nome dele, é nós nos ocuparmos com a obra do Senhor para o reino crescer. O caso do discipulado é muito mais sério do que você imagina. Uma pessoa que está discipulando, ela está capacitada para pegar a pessoa enferma e orar e ela ficar boa. Um discipulador, um discípulo do Senhor Jesus, deve ter também essa condição. Tudo isso faz o reino crescer. Nós temos muito o que fazer. Não sei porque a gente está fazendo tanta coisa nesse mundo. Tanta coisa que a gente está fazendo, né? Com o reino paralisado, porque a gente não faz o serviço do reino. O serviço do reino é esse: você tem uma pessoa doente, você orar para ela ficar boa. A pessoa está endemoniada, nós expulsarmos. É esse o nosso trabalho, a gente está fazendo não sei o quê. É engraçado, né? O que a gente faz, parece que a gente não tá enxergando a nossa situação, não. Ainda estamos capazes de sairmos assim de pose, né? Aquela roupa bonita, se alegrando com a roupa, se alegrando com o calçado, se alegrando com o cabelo, e não sabendo que era melhor que a gente chorasse nossas misérias. Porque essas roupas, esses calçados, esse cabelo, tudo isso é nada. O que vai valer é a sua vestimenta espiritual, revestida de poder de Deus para mandar os demônios embora, revestida de poder de Deus para ver as doenças se afastarem do corpo das pessoas que estão sofrendo, revestida de poder de Deus para viver o Evangelho 24 horas por dia. Essa é a nossa vestimenta, nosso calçado, nossos cabelos. E a gente se alegra com tão pouco, né? Quando temos um muito para se alegrar e não queremos. Agora, tão pouco, coisas passageiras. As roupas da vitrine, os sapatos da vitrine, as bijuterias, as semijoias, os cabelos, tudo isso a gente está se alegrando. Alegria passageira, alegria que vai para sempre, é você se alegrar por uma vida que você ganhou, por uma vida que você viu morrendo e você orou e ela ressuscitou, por uma vida que você viu a doente e você orou e ela ficou curada, por uma vida que você viu endemoniada e você expulsou o demônio. É isso que é a nossa alegria. A gente perdeu o foco, esqueceu onde estão nossos conceitos e valores. Nós esquecemos, não foi? Mas Jesus não esqueceu, não, do que ele passou por mim e por você. É bom que nós façamos jus a uma tão grande salvação. Estou falando isso porque vocês estão vendo o que Israel fez. E você sabe que o amor de Deus é incondicional. Mas toda vez que Israel pecava, ele sofreu uma consequência. Deus nos ama, mas não vai deixar passar batido a nossa indiferença à obra que temos que fazer, que é ganhar, consolidar e discipular. No nome de Jesus. Esse é o capítulo 17, nós vamos parar por aqui. Vocês continuam lendo, eu sei que vocês estão entendendo por que eu falei essas coisas, porque eu estou vendo essa coisa terrível em cada rei de Israel, cada atitude de Israel. E a gente tem que lembrar de nós, porque Deus não deixou isso aqui para a gente olhar e achar que foi passado, não. Ainda continua o reino de Deus ameaçado por causa dessas coisas que Israel fez e a gente não se incomoda e faz da mesma maneira que eles fizeram. Encerramos por aqui, lembrando para vocês que tudo que eu falo vai ter o questionário. Vocês precisam saber de tudo que eu falo, precisam saber de tudo que eu deixei para vocês lerem. Quando eu não leio o capítulo todo, geralmente eu não leio, vocês devem ler. Até mesmo porque é obrigação nós lermos a palavra com prazer, não tem que ficar só esperando que alguém leia. E aí vocês sabem também que todo primeiro sábado de cada mês você deve estar presente no culto imersão, das 12 horas até as 18. Nesse culto é como se você estivesse fazendo o seu estágio. Você vai apresentar um jogral com o capítulo que você já estudou, um capítulo da Bíblia. Você pode até escolher o capítulo e você vai apresentar o jogral. Espero que você vá fazendo isso com muito carinho, com muita alegria, porque é a maneira de você demonstrar que realmente ama a palavra. O jogral é com a palavra, é um capítulo da Bíblia. Então você demonstra amor. Se você canta a palavra, se você faz um jogral da palavra, faz uma peça teatral da palavra, isso é a maneira de você expandir a obra de Deus. A palavra não volta vazia, tem N maneira de você apresentá-la. Cantando, falando, fazendo uma peça, fazendo um jogral, e é isso que nós estamos experimentando a cada mês, primeiro sábado de cada mês. Tem um mês que vai ser somente jogral, outro mês vocês ministrarem 15 minutos sobre o que vocês
aprenderam de cada capítulo. Cada mês é uma coisa, para vocês não perderem de vista o assunto que está estudando, porque um doutor lá fora, doutor fulano ciclano, ele não deixa os estudos dele engavetados, ele tem que repassar diariamente para não matar os pacientes. A mesma coisa somos nós. Nós aprendemos a palavra, mas temos que repassar constantemente, é para não ficarmos esquecendo. Não pode esquecer. É para a gente falar de Gênesis Apocalipse com a maior desenvoltura, desatados, falando de tudo que Deus falou para nós. E isso depende de diariamente meditar. Por isso que ele deixou escrito em Salmo 1, versículo 3, meditar de dia e de noite. E seremos como árvores plantadas, junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Isso é uma verdade que só não vê quem está cego espiritualmente. A pessoa que medita na palavra faz diferença, onde quer que chegar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.